Gênesis capítulo 34. Diná é violentada. Diná, filha que Leia havia tido de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, o Eveu, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e a violentou. Assim, sua alma apegou-se a Diná, filha de Jacó, e amando a moça, falou-lhe ao coração. Então Siquém disse a seu pai Amor: Consegue-me esta moça por mulher. Jacó viu que Siquém havia tirado a honra de sua filha Diná. Jacó, porém, calou-se até que chegassem seus filhos, que estavam no campo com o gado. E Amor, pai de Siquém, foi falar com Jacó. Logo que souberam do caso, os filhos de Jacó vieram do campo e ficaram tristes e furiosos, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então Amor falou com eles: A alma de meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente a vossa filha. Peço-vos que a entregueis a ele por mulher. Vinde fazer aliança de casamento conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco, a terra estará à vossa disposição. Habitai, negociai e adquire propriedades nela. Depois disso, Siquém disse ao pai e aos irmãos dela: Que eu ache favor aos vossos olhos, e darei o que me pedirdes. Exige de mim o que quiserdes, em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a moça por mulher. Como Siquém havia tirado a honra de sua irmã Diná, os filhos de Jacó, em respostas, falaram traiçoeiramente a Siquém e a seu pai Amor. Não podemos fazer isto, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma vergonha para nós. Consentiremos sob esta única condição, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo homem entre vós. Então vos daremos nossas filhas e receberemos as vossas. Assim habitaremos convosco e nos tornaremos um só povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa irmã e iremos embora. E suas palavras agradaram a Amor e a seu filho Siquém. E o rapaz não tardou em fazer isso, porque gostava da filha de Jacó. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Então Amor e seu filho Siquém foram à porta da sua cidade e disseram aos homens da cidade: Estes homens são de paz para conosco, que eles habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Vamos receber por mulher as suas filhas e entregar-lhes as nossas. Mas aqueles homens consentirão em habitar conosco para nos tornarmos um só povo, sob uma única condição: se todo homem entre nós for circuncidado como eles. O gado, os bens e todos os animais deles não se tornarão nossos? Basta concordarmos com eles e habitarão conosco. E todos os que saíam da porta da cidade deram ouvidos a Amor e a seu filho Siquém. E todo homem foi circuncidado, todos os que saíam pela porta da cidade. A traição de Simeão e Levi. 3 dias depois, quando os homens ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade, que se sentia segura, e mataram todos os homens. Mataram também Amor e seu filho Siquém ao fio da espada. Então tiraram Diná da casa de Siquém e saíram.
E os filhos de Jacó foram até onde estavam os mortos e saquearam a cidade, porque haviam tirado a honra de sua irmã. Tomaram-lhes as ovelhas, os bois, os jumentos e tanto o que havia na cidade como no campo. E levaram como prisioneiros todos os seus bens, todas as crianças e as mulheres, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vós me perturbaste, fazendo-me odiado pelos habitantes desta terra, os cananeus e os perizeus. Como tenho pouca gente, eles se ajuntarão e me matarão, e serei destruído com minha casa. Mas eles responderam: Por acaso ele devia ter tratado a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis capítulo 35. Jacó levanta um altar em Betel. Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias de teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: Lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, purificai-vos e mudai de roupa. Vamos nos levantar e subir para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me atendeu no dia da minha angústia e esteve comigo no caminho por onde andei. E entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que traziam nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus sobreveio às cidades que estavam ao redor, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Assim Jacó chegou à Luz, esta é Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que estava com ele. Edificou ali um altar e chamou ao lugar El Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia de seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada junto a Betel, ao pé do carvalho, que foi chamado Alom-Bacute. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus apareceu-lhe outra vez e o abençoou. E disse-lhe Deus: O teu nome é Jacó. Não serás mais chamado Jacó, mas o teu nome será Israel. E deu-lhe o nome de Israel. Disse-lhe mais: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão da tua linhagem, e darei a ti a terra que dei a Abraão e a Isaque. Também a darei à tua futura descendência. Depois disso, Deus subiu de diante dele, do lugar onde havia lhe falado. Então Jacó levantou uma coluna no lugar onde Deus havia lhe falado, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma oferta de libação e também azeite. E Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus havia falado com ele. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Depois partiram de Betel, quando Raquel começou a sentir as dores de parto. Faltava ainda um pequeno trecho para chegar a Efratá, e foi-lhe muito difícil dar à luz. Quando ela estava com as dores de parto, a parteira lhe disse: Não temas, pois ainda terás este filho. Então Raquel, quando a alma lhe estava saindo, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efratá, isto é, Belém. E Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, e esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou sua tenda depois de Migdal-Éder,
Quando Israel habitava naquela terra, Ruben foi e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube disso. Os filhos de Jacó eram 12. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. Os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padarã. Jacó foi até seu pai Isaque, em Manre, em Kiriat-arba. Esta é Hebrom, onde viveram Abraão e Isaque. E o tempo de vida de Isaque foi de 180 anos. E, expirando, morreu e foi reunido ao seu povo, velho e cheio de dias. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Gênesis capítulo 36. Os descendentes de Esaú. Estas são as gerações de Esaú, isto é, Edom. Esaú tomou suas mulheres dentre as cananeias, Ada, filha de Elom, o Eteu, e Aolibama, filha de Ana, neta de Zebeão, o Eveu, e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Esaú, Ada teve Elifaz e Basemate, teve Reuel, e Aolibama teve Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que nasceram na terra de Canaã. Depois, Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas e todas as pessoas de sua casa, seu gado, todos os seus animais e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e partiu para outra terra, separando-se de seu irmão Jacó, porque os seus bens eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentá-los por causa do gado que possuíam. Por isso, Esaú foi habitar nos montes de Seir. Esaú é Edom. Estas são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gatã e Kenaz. Tina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. De Elifaz, ela teve Amaleque. São esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Reuel: Naate e Zerá. Samá e Mizá. Foram estes os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Aolibama, filha de Ana, neta de Zebeão, mulher de Esaú. De Esaú, ela teve Jeus, Jalão e Corá. São estes os chefes dos filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, os chefes Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gatã e Amaleque. São estes os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São estes os netos de Ada. Estes são os filhos de Reuel, filhos de Esaú, os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. São estes os chefes que nasceram a Reuel, na terra de Edom. São esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes são os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, os chefes Jeus, Jalão e Corá. São esses os chefes que nasceram de Aolibama, filha de Ana, mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú. Esses os seus chefes
Ele é Edom. São estes os filhos de Seir, o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dissom, Esser e Dissã. São esses os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã foram Ori e Emã, e a irmã de Lotã era Tina. Estes são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Zefor e Onã. Estes são os filhos de Zibeão, Aias e Anás. Este é o Anás, que achou as fontes termais no deserto quando levava às pastagens os jumentos de Zibeão, seu pai. São estes os filhos de Ana, Tissom e Aulibama, filha de Ana. São estes os filhos de Dissom, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes são os filhos de Esser, Bilã, Zaavã e Acã. Estes são os filhos de Dissã, Uz e Arã. Estes são os chefes dos Oreus, Lotã, Sobal, Zibeão, Anás, Dissom, Esser e Dissã. São esses os chefes dos Oreus que governaram na terra de Seir. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os israelitas. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá, de Bozrá, reinou em seu lugar. Zobabe morreu e Usã, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. Usã morreu e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, que atacou Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade era Avite. Hadade morreu e Sâmela de Masreca reinou em seu lugar. Sâmela morreu e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. Saul morreu e Baal-Anã, filho de Acbor, reinou em seu lugar. Morreu Baal-Anã, filho de Acbor, e Adar reinou em seu lugar. E o nome da sua cidade era Paú, e o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e neta de Mesabe. Estes são os nomes dos chefes dos filhos de Esaú, segundo suas famílias, segundo os seus lugares. Pelos seus nomes, os chefes Tina, Alva, Getete, Aolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irão. São esses os chefes de Edom, segundo suas habitações na terra da sua propriedade. Este é Edom, pai dos Edomitas. Gênesis capítulo 37. José é vendido por seus irmãos. Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos dos seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus filhos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou-o aos seus irmãos.
Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. Pois ele lhes disse: Peço-vos que ouçais este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e inclinavam perante o meu feixe. E os seus irmãos lhe responderam: Irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras deles. José teve outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: Tive outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu-o e disse: Que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a nos inclinar com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E Israel disse a José: Os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu: Estou aqui. E disse-lhe Israel: Vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe: Que procuras? Ele respondeu: Estou procurando meus irmãos. Peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse: Saíram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas, ouvindo isso, Rúben livrou das mãos deles, dizendo: Não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou aos seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando, e, agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer, e, levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou a seus irmãos: De que nos serve matar nosso irmão? Esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: O menino não está lá, e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram o cabrito e tingiram-na com o sangue, e mandaram a túnica longa, fazendo chegar a seu pai com esta mensagem: Achamos esta túnica.
vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho! Uma fera o devorou. Com certeza, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda.